Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. The New Gate, um aclamado MMORPG de nova geração, onde uma tecnologia nunca antes vista proporciona aos jogadores explorar um vasto mundo como se fosse real. Ao escolher entre as raças humano, elfo, fera, dragonir, pixie, anão ou lorde, os players poderão se juntar aos amigos numa aventura, onde você pode derrotar poderosas criaturas, acumular fortuna sem fim através do comércio, ou se tornar um ferreiro e criar armas lendárias. Seja o que for, tudo que você imaginar estará ao alcance de New Gate, um MMORPG disponível no mundo todo. Porém, apesar da promessa tentadora, certo dia o The New Gate se tornou um jogo literalmente mortal, e desde então não é possível sair do jogo, e morrer lá dentro era morrer de verdade no mundo real. Shin, o jogador mais poderoso desse RPG, conseguia garantir sua sobrevivência através da sua vasta habilidade, na esperança de um dia dar um fim nesse game macabro. Acompanhado pelo seu grupo de mais 3 jogadores, Shin explora os 4 cantos desse mundo virtual e enfrenta chefões cada vez mais perigosos, e dispostos a acabar com a vida dos humanos presos nesse lugar. Em um desses dias de aventura, Shin se deparou com Origem, o guardião do portão, e mesmo depois de cortar as asas do monstro, ele se recuperou completamente. Se concentrando em não permitir essa regeneração, o guerreiro usa seu ataque de aço para abalar o oponente, ganhando margem para aplicar vários golpes que quase garantiram a vitória. Porém, Origem continua se curando. Logo, o humano usa a dança da lâmina do luar para tornar sua espada uma fonte de poder inigualável. Então ele acerta a criatura uma última vez e derrota Origem, o guardião do portão. Com a vitória, Shen conquistou os títulos Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador, além de ganhar a chance de deslogar do jogo. Verificando sua lista de amizades, ele vê que todos os seus amigos estavam finalmente saindo do jogo 1 a 1, até que ele sobra por último e dá adeus ao New Gate. Mas na hora que ele ia sair do jogo, um portão se abre na frente dele, jogando o garoto em um lugar desconhecido. Ao tocar uma pétala, ele nota que esse lugar parece real demais para ser virtual, mesmo com o avanço da tecnologia VR. Olhando seus atributos, ele descobre que todos estão acima de 2000, mesmo que o limite seja de 999. Ainda assim, ele não via a hora de ir embora, porém o botão de deslogar tinha sumido do menu. Ao ver se seus amigos tiveram que voltar, o garoto nota que nem conexão com a internet ele tinha, portanto aquele mundo era de fato real. Diante disso, o rapaz dá uma breve surtada, mas logo se recompõe para resolver a situação. A primeira atitude do Shin é usar seu item que leva ele onde sua base ficou registrada, e ao seguir o caminho indicado pelo pássaro mágico, ele encontra muralhas de uma cidade que nunca tinha visto. Ainda assim, ele consegue encontrar sua casa depois de um longo tempo, e lá tinha uma elfa em apuros porque alguns capangas estavam atrás da mestra dela. Para arrancar informações, eles levam a elfa embora, porém um porco selvagem gigante surge do meio da floresta e coloca os homens para correr. Quando a fera ia acabar com a elfa, Shin destrói a criatura e nota com isso que ele é capaz de ajustar o poder das magias que quer usar, e aparentemente o peso do ataque físico volta para ele. Mais tarde, a elfa agradece por ter sido salva e se apresenta como Tierra Lucien. Sua mestra, a quem aqueles homens estavam atrás, se chama Shkeni Raizar e é subgerente do Santuário da Lua. Logo, Shin se lembra dessa elfa com cabelo prateado até a cintura, porque é uma das componentes do seu antigo grupo. Após refletir que o Santuário da Lua está presente nesse mundo, Shin pergunta onde Shni poderia estar, porém a serva não está disposta a revelar a localização da mestra, uma vez que mal conhece o homem que está diante dela. Porém, como é responsável por cuidar da loja e entregar recados para a mestra, Tierra permite que Shin entregue um desses recados para Shni, e cada um deles custa 1000 jules. No entanto, o rapaz não faz ideia de que dinheiro é esse, e ele só possui jaws em mãos. Tierra questiona se ele tirou isso de alguma caixa de itens, porque apenas poucas pessoas da realeza e anciões são capazes de usar esse tipo de caixa. Além do mais, moedas jaws têm o poder de invocar feitiços, fazendo elas valerem cerca de 100 milhões de jules. Ironicamente, Shin lembra que dentro do jogo um jaw é tipo ter um centavo. Curiosa, Tierra pergunta quem é o rapaz e ele responde ser apenas um aventureiro, e que segundo as configurações dizem, sua raça é humano superior. Tierra responde que os humanos superiores foram extintos, restando apenas os comuns. Segundo ela ficou sabendo, apenas 6 humanos superiores existiram, e eles estão desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos atrás, um evento histórico que causou desaparecimento em massa de inúmeros seres. Nessa hora, Shin se lembra que depois de derrotar a Origem, os nomes da sua lista de jogadores iam sumindo,
e se o número daquela escala tiver sumido, então esse é um grande incidente. Ligando os pontos, o guerreiro descobre que esse mundo é aquele mundo após passar 500 anos. Depois disso, Shin oferece uma moeda Jaws para a garota como sinal de amizade, e a elfa admira o design maravilhoso dessa moeda que tanto queria, enquanto Shin acaba analisando o design maravilhoso de outras coisas que interessam a ele. Então ele comenta que uma moeda dessa pode ser útil para a elfa, já que essa raça usa bastante magia. Tiera descobre que sua mestra mudou sua aparência com magia ilusória, porque elfos de cabelo preto são símbolos de má sorte. Essa cor de cabelo é famosa por atrair tragédias, como os homens que atacaram ela momentos atrás. Por causa desse azar, Tiera foi expulsa da sua aldeia, até que Shni resgatou ela. Então, a mestra colocou uma barreira mística em volta dessa loja, fazendo Tiera viver em segurança pelos últimos 100 anos. Ao perguntar para ela sobre isso, Shin descobre que antes da maldição, o cabelo da garota era prata. Portanto, ele lembra que já ouviu falar de um feitiço chamado Presente Amaldiçoado. Para sorte da elfa, Shin possui a habilidade de purificar. Porém, mesmo que o feitiço tenha dado certo, nada mudou na aparência da garota, a não ser uma mecha de cabelo prateado. Diante disso, Tiera fica extremamente feliz porque ela amou ver seu cabelo original depois de 100 anos. Em seguida, Shin chama a elfa para atravessar a barreira mística e promete eliminar qualquer ameaça que venha a surgir. Assim, ela finalmente consegue ultrapassar aquele limite e caminhar livremente floresta dentro, até que ela alcança a linda vista de um campo e chora diante da imensidão do céu. De volta ao Santuário da Lua, Shin anuncia que vai visitar a próxima cidade em busca dos seus companheiros perdidos, uma vez que a cidade vizinha é o reino de Beir Elite. Tiera entrega uma carta de recomendação que vai fazer Shin passar direto pela fila de inspeção que tem por lá. Antes da partida do humano superior, a elfa promete avisar quando a Shni voltar, e depois que atravessa a enorme fila de inspeção, ele vê que aquela carta realmente é muito útil. Andando pelas ruas do reino conhecido como Bay, Shin é levado até a guilda de aventureiros, um excelente lugar para começar a reunir informações. Lá dentro, ele pede para se inscrever como aventureiro, e a atendente pede para ele subir a escada à esquerda e seguir até o balcão. Ao fazer exatamente isso, Shin se depara com uma atendente idêntica à outra, então descobre que a moça do andar de baixo é a irmã gêmea mais velha dessa, e o nome dela é Celica. Essa garota de agora se chama Cílica. Logo ela informa que Shin deve pagar a taxa inicial e preencher a papelada. Infelizmente, o cartão da guilda só vai ficar pronto no dia seguinte, portanto o guerreiro usa o tempo analisando a sua volta e notando que existem na guilda muitas armas de ferro e cobre. Por isso a qualidade geral do jogo era melhor antes. Nesse instante, Celica chega para servir o prato que o mais novo aventureiro pediu, mas ao colocar a comida na boca, ele comenta que é difícil comer com alguém olhando diretamente para sua cara. Porém, a garota estava ali para conferir se a carta de recomendação do Santuário da Lua era realmente autêntica. Shin não se incomoda de passar por essa inspeção, mas adoraria terminar de comer antes de ir, até para evitar de encontrar o mestre da guilda logo de cara. No entanto, parece que o mestre estava logo atrás do rapaz, e era o cara que estava diante dele no primeiro balcão da guilda. Sendo assim, o homem se apresenta como Barlux Ren, e indo direto ao assunto, ele pede pro Shin mostrar a carta de recomendação que ganhou. Para conferir se é de fato original, Barlux coloca uma carta autêntica do lado dela, e como as duas brilharam, a do aventureiro não é falsa. Logo Shin avisa que foi a Tiera que deu a carta para ele, então o mestre da guilda explica algumas instruções que a elfa deveria ter passado ao entregar esse item. Barlux explica que com essa carta é possível entrar em quase qualquer país sem ter que passar pela inspeção, é aceita em todas as guildas, e no caso desse reino, ela permite marcar uma audiência com o rei. Para ter em mãos um item tão valioso, muitos roubam até matam para atingir seus objetivos maléficos, portanto Shin deve garantir ao mestre que pode proteger essa carta, caso contrário, ela terá que ser destruída nesse exato momento. Shin promete cuidar do presente dado pela Tiera para honrar o nome da elfa. Dito isso, Barlux Ren se levanta para cumprimentar o jovem e afirma ter grandes expectativas nele, mas antes de ir embora, Shin precisa ter suas habilidades testadas ali mesmo. No fim do dia, o guerreiro está exausto por causa de tanta correria, então ele planeja aumentar seu rank assim que receber o cartão da guilda. No dia seguinte, ele acorda exatamente de onde estava, por isso percebe que realmente não estava num pesadelo. Retornando para a guilda, Shin agradece Celica pela indicação de pousada, e a garota repara nas roupas novas do garoto. Ele diz que com elas fica mais livre para se mover, porém ele sabe que um aventureiro de nível inferior não deve andar com aquele equipamento chamativo de antes. Então a atendente entrega o cartão para o aventureiro e avisa que existem 9 ranks de aventureiro, SS, S e de A até G. Conclui trabalhos dá pontos para subir de rank, e os aventureiros podem aceitar trabalhos até 2 ranks superiores ao dele. Logo Shin diz que vai fazer uma missão de colher gramas Hilks, um famoso ingrediente de poção, por isso se despede e vai embora. Conforme o garoto se afastava, Celica observa que ele não
parece muito imponente, mesmo que o Barlux tenha reconhecido ele por sua habilidade. Algum tempo depois, Shin já tá há 3 horas procurando pela grama Ryuki, até que identifica um monstro se movendo de forma estranha no radar. Em busca do monstro, Shin avista um Skullface Jack, um monstro de nível 359. Ao ver uma carruagem destruída por perto, o aventureiro nota que a movimentação estranha da criatura era porque ela estava lutando. Se lembrando dos aventureiros na guilda falando sobre um Skullface Jack fazendo várias vítimas nas redondezas, Shin resolve acabar de uma vez por todas com o monstro, porém a força e velocidade do oponente indicam que esse não será um desafio fácil. Curiosamente, a criatura era um morto-vivo carregando uma espada de elemento luz, e Shin nunca tinha visto isso antes. Ao atacar de novo, o humano não consegue causar grandes danos no inimigo, e sua espada não deve aguentar muito mais golpes. Por isso, Shin decide testar sua habilidade e desativar limite, para logo em seguida investir contra o Skullface Jack e destruir seu coração. No entanto, o garoto lamenta que a espada do esqueleto saiu voando e ele não pôde pegar, mas pelo menos ficou uma pedra preciosa de loot. Com ela em mãos, Shin passa a acreditar que esse mundo real é muito mais divertido do que ele imaginava, enquanto a espada rodopia até atravessar a janela de uma mulher chamada Rione. Após inspecionar a espada, os soldados perguntam o que fazer com ela, então a líder pede a vinda de um avaliador para determinar a composição da arma e descobrir quem jogou ela para dentro do castelo. Falando sozinha, Rione tem certeza que essa espada pertence a alguém muito poderoso. Ao retornar à cidade, Shin vê aventureiros seriamente feridos, então questiona para um soldado o que aconteceu. O homem explica que todos foram vítimas do Skullface na Floresta do Norte, e que apenas 4 dos 12 enviados sobreviveram. Na hora, Shin lembra dos cadáveres que encontrou naquele local. Além disso, o homem fala sobre uma espada que foi vista voando pela floresta até colidir com o castelo. Então ele pergunta ao Shin se ele sabe de alguma coisa, mas ele finge que não. Dito isso, o homem informa que está investigando o caso e pede informações ao aventureiro caso ele descubra algo. De volta à guilda, Shin se apresenta para Celica para fazer um relatório. Com a ameaça do Skullface Jack, foi emitido um pedido de extermínio de alta prioridade para caçar esse monstro. Então Shin mostra a pedra preciosa que coletou do esqueleto após derrotar ele. Celica fica de queixo caído e não consegue acreditar que aquele cara sozinho executou um monstro bizarro daquele. E apesar de pedir para a garota se acalmar, Shin acaba gostando dessa postura firme e assustadora da moça. Nesse instante, uma elfa chamada Els se aproxima da conversa. Então Celica conta pra colega de trabalho que esse cara ali derrotou o Skullface Jack. Shin alega que não pode provar porque não trouxe o equipamento do monstro, já que não era lá grande coisa. Por outro lado, Aos lembra que um equipamento Jack só pode ser adquirido por alguém rank B, ou com uma pequena fortuna. Por isso acha estranho um aventureiro novato meter essa. De toda forma, o jeito é examinar a pedra preciosa pra ver se tem a mana do esqueleto. Segundo Aos, esse tipo de monstro surge quando rancores ou apegos dos mortos se fundem com mana. E como a Floresta do Norte é muito perigosa, muitos perdem a vida por lá. Ainda assim, a mana daquela região é fraca, por isso não deveria criar monstros tão fortes. Dito isso, Shin acha estranho uma criatura nível 359 ter surgido nessa área. Então as mulheres entram em estado de alerta diante da dimensão dessa ameaça rondando o reino. Sendo assim, Celica pega a pedra preciosa para determinar a força do monstro, enquanto Aos tem certeza que só um rank A poderia derrotar um inimigo desse calibre. Diante disso, Shin pede pra Elfa manter isso em segredo, porque a última coisa que ele quer é chamar a atenção. Depois disso, Shin dá uma parada para comer alguma coisa, então Celica, a irmã gêmea da Celica, acompanha o garoto até uma mesa vazia, e quando serve a bebida pedida, ela pergunta se tem problema em dividir a mesa com alguém. De repente, uma figura sombria atravessa a guilda, atraindo todos os olhares para si e causando o espanto dos aventureiros presentes. Esse indivíduo carregava a lança mágica Venom, uma arma lendária capaz de rivalizar com armas mitológicas. Logo ele senta e se apresenta como Wilhelm Aves, e Shin vê que ele é um lanceiro nível 188. Aves comenta que o garoto tem um bom equipamento, apesar de ser um novato. Então Shin justifica que veio do interior e não conhece os hábitos da cidade grande. Dito isso, Aves entende porque o jovem não se assustou com seu nome. Afinal, ele é chamado de vampiro porque caça muitos mortos-vivos. Shin achava que esse apelido era por conta da palidez do lanceiro, e esse comentário faz todos da guilda questionarem a sanidade do novato. Aves acha graça da estranheza do garoto, e logo revela que o apelido se deve à habilidade de drenagem da lança, que consome a força vital da vítima e a transfere pro usuário. Nesse momento, Celica chega para servir os dois pratos, e os dois guerreiros concordam que comer é melhor que falar. Depois do almoço, Shin coloca os pés numa biblioteca depois de muito tempo, então passa a tarde lendo sobre a história do reino de Beit Lich, que foi fundada há 511 anos. Segundo ele se recorda, Tiera disse que o declínio da glória aconteceu 500 anos atrás, um evento onde várias pessoas desapareceram. Shin acha que o fato dos jogadores sumirem quando saem do jogo pode ser a causa dessa confusão,
discussão, até que ele encontra o livro com as raças desse mundo e nota que são as mesmas do jogo. Enquanto isso, Barlocks lidera uma reunião sobre a morte do Skullface Jack. Um cavaleiro questiona o fato do executor não ter pego o equipamento do monstro. Então Aus explica que aquele aventureiro não viu nada demais nas armas. Um velho comenta que geralmente aqueles que recebem a carta de recomendação não são normais, e Barlocks contesta, já que também recebeu. De qualquer forma, a avaliação da pedra confirmou o nível 359 do Skullface, o que eleva ele ao nível King. Portanto, é preocupante pensar que podem ter monstros desse cacife na Floresta do Norte. Por isso, o cavaleiro gostaria de saber mais sobre o equipamento que o Skullface carregava e sobre quem derrotou ele. Barlocks lembra que o executor gostaria de se manter em sigilo, mas quanto às armas do esqueleto, o cavaleiro menciona que a espada que voou para dentro do castelo apareceu no mesmo dia em que o Skullface foi derrotado. A lâmina da espada tem cerca de 2 metros de comprimento, feito de uma liga de aço mágico e mithril, além de ser encantada com o feitiço do elemento luz, ou seja, é uma arma comparável à espada que é o tesouro da nação de Beit Lich, e uma vez que provavelmente é um equipamento lendário, não seria inteligente ignorar alguém que derrotou quem empunhava uma arma desse nível. Além disso tudo, existe um grande problema nessa história. Enquanto isso, Shin curte um churrasquinho de gato na praça, até que uma mocinha tigre do povo fera se aproxima. Shin oferece um espetinho pra ela e a garota pega sem cerimônia. Após comer, ela ganha confiança pra se apresentar como Millie. Então Shin também diz seu nome e questiona se a garotinha tem alguém pra levar ela pra casa. Nessa hora, ela aponta pra Wilhelm, que aparece pra um reencontro inesperado. Shin achava que era filha do lanceiro, mas ele explica que é uma das crianças do orfanato da igreja, e como a Millie é danada pra fugir, então ele vive tendo que ir atrás dela. De toda forma, Wilhelm comenta que Millie é bem tímida, por isso se surpreende por ela ter interagido com o rapaz. Falando nisso, a garota se aproxima e pede pro jovem salvar uma raposa na Floresta do Norte, e logo vai embora. Ao deitar no seu aposento, Shin questiona por que Millie pediu pra ele salvar a raposa, mas como não tem nada pra fazer até Shin aparecer, ele resolve dar uma olhada nesse caso. Falando nisso, ele tem uma forma de entrar em contato com a mestra da Tierra, por isso no dia seguinte ele vai direto pro Santuário da Lua. Ao chegar lá, ele pede pra Elfa mandar uma mensagem pra Shin, pedindo pra ela encontrar com ele caso reconheça essa espada que ele tem na mão. Tierra fica impressionada com a arma do nível arcaico, então Shin explica que o nome dela é Lua Azul e pertence a Shin, e só pode ser usada por ela ou por ele, seus criadores, além de pessoas designadas por eles dois. Apesar de parecer poderosa, Tierra acredita que essa espada iria engolir ela, caso a usasse, e Shin acha que o material da arma causa essa impressão. Afinal, ela é feita de liga de Quimera Dita, uma presa do dragão da Morte Negra, uma escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementail. Diante disso, Tierra comenta que nada mais pode assustar ela quando Shin aparece com todas essas histórias. Então Shin pede desculpas, mas ressalta que a Lua Azul é a única forma da Shin se lembrar dele. Sendo assim, Tierra aceita ajudar, por isso o aventureiro entrega uma carta mágica que vai alcançar ele, não importa onde ele esteja. Tierra deve mandar pro Shin se tiver notícias da mestra dela, bastando escrever o nome do destinatário e dizer a palavra enviar. Tierra pergunta por que o garoto não manda essa carta direto pra Shin, e ele conta que até tentou, mas que não funcionou nenhuma vez. Por causa disso, ele acaba tendo que provar pra Tierra que essas cartas funcionam. Então ele sai do santuário e a carta chega imediatamente pra Elfa, após ele mandar. A questão é que por algum motivo, essas cartas não podem ser enviadas pra Shin, talvez porque ele não conheceu ela ainda nesse mundo. Impressionada, Tierra pede algumas dessas cartas pra ela, então Shin aproveita que tem várias sobrando e dá algumas pra amiga. Como tá estudando magia, a Elfa gostaria de estudar esse item mágico, então Shin dá 3 delas pra cobrir o valor de envio que ele pediu. Após a partida do aventureiro, Tierra se questiona por que ela não envia direto pra mestra, já que conhece ela nesse mundo. Algum tempo depois, Shin chega na Floresta do Norte em busca da tal raposa, porém uma voz assustadora manda o garoto ir embora dali. Ele sabe que isso é um feitiço de barreira mágica, mas como é resistente à interferência mental, Shin não pode ser atingido por esse feitiço, apesar de que isso não deixa de ser um sinal de que algo tá por vir. Conforme avança a floresta dentro, Shin descobre uma enorme escadaria com um poleiro de pássaro no topo, e no final dela encontra um santuário. Assim que ele chega lá, a voz sombria da floresta desaparece, por isso ele crê que ali é o centro da barreira. Logo ao atravessar o poleiro de pássaro, um estranho som de estalo acontece, e assim que ele entra no santuário, vê a raposa deitada no centro de um símbolo ritualístico. Shin se aproxima e analisa que o filhote de raposa tá envenenado e amaldiçoado, portanto se apressa para evitar a morte do animal. Shin se alegra ao curar o animal, mas entra em estado de alerta ao escutar um barulho estranho. Seu radar indica a aproximação de uma horda de inimigos, que são esqueletos mortos-vivos equipados com armas. É um número bem grande de inimigos, então Shin invoca uma lança com uma mão enquanto segura a raposa com a outra. Assim que o exército inimigo avança, o aventureiro conjura o soco penetrante para destruir metade dos oponentes, e logo em seguida usa sua flor brilhante para derrotar o resto dos esqueletos. Ainda assim, seu radar identificou 2 inimigos logo à frente que Shin não tinha visto.
rosto. Então as duas estátuas da raposa Kitsune se quebram e revelam dois Invaded Golem de nível 674. A raposa azul atacava com magias de gelo, enquanto a vermelha dominava a arte do fogo. A névoa obscura dessa parte da floresta acabou agindo como um miasma que produziu essas aberrações, e Shin não tem escolha a não ser se livrar delas. Usando as amarras das sombras, ele aprisiona os golems, mas eles liberam miasma dos seus corpos até formar uma cortina de fumaça que afeta a raposa. Logo as bestas tinham se livrado das amarras e atacavam o aventureiro, que mal conseguia enxergar os inimigos no meio dessa névoa. Porém, a raposa aponta para o círculo mágico onde ela estava, e ao correr para o centro dele, Shin descobre que a névoa não invade esse símbolo, além dele revelar a localização dos inimigos. Assim que os monstros avançam mais uma vez, Shin invoca o arco de amarras para prender eles enquanto acaba com a luta usando um ataque cataclísmico. A morte das criaturas levou a névoa embora, então a raposa pula no humano que salvou ela. Ao analisar o animal, Shin descobre que é um Elemental de nível 211, um dos monstros mais poderosos no The New Gate, mas que deveria parecer um humanoide ou uma raposa gigante, ao invés de um pequeno filhote. De toda forma, Shin aproveita para adotar a raposinha, que já tá grudada no rapaz de tão agradecida. Com um novo pet na cabeça, Shin reflete que nunca tinha visto no jogo golems afetados por miasma e um Elemental filhote, e espera que isso pode ser uma dica de como voltar pro seu mundo. Enquanto isso, Shin recebe uma carta mágica a pedido do seu mestre. Esse mestre, que tá aliviado pela raposinha não tá usando a unha ao bater na cabeça dele, analisa que nunca viu tantos Skullfaces juntos, por isso acha que deveria reportar a guilda, só que sem avisar sobre o Elemental por enquanto. Sendo assim, Shin propõe uma parceria com o bichinho, onde o humano seria seu domador e companheiro, o que manteria o nível e espécie do animal oculto, e assim os dois vão poder ficar juntos o tempo inteiro. Com a resposta empolgada da raposa, Shin presume que ela concordou, por isso recita as palavras do encanto que afirmam seu desejo em sempre caminhar com o Elemental. Então uma marca de união nasce no corpo deles. Após firmar o pacto, agora é hora de decidir um nome para o seu novo amigo, e ao sugerir Yuzuha, ele dá outros tapinhas na cabeça do rapaz como uma forma de concordar. Na sequência, o aventureiro recebe uma mensagem da Tiera contando que já enviou uma mensagem para Shni, então Shin lembrou que a elfa podia fazer isso sem problema nenhum, por isso decide voltar com Yuzuha para a guilda naquele momento. Chegando lá, ele procura alguém para atender ele, e parece que as gêmeas Celica e Silica estão disputando para ter essa honra. A mais velha argumenta que o aventureiro tá parado bem na frente dela, portanto, ela que deveria cuidar do relatório dele. Por outro lado, a mais nova responde que isso não é típico da irmã, mas resolve largar o osso e ficar fora do caminho. Enquanto isso, Shin volta a perguntar se vai rolar de fazer o relatório, então finalmente Celica faz o bendito atendimento. Depois disso, o jovem aproveita para dar uma olhada em outros trabalhos, e um deles, alguém estava procurando um sucessor de habilidade pro orfanato da igreja. Como é um serviço sem rank, o garoto ficou curioso com o que pode estar em jogo, e uma vez que já tinha o desejo de visitar a Millie no orfanato, resolve pegar o trabalho e partir. Ao chegar na igreja da Ala Oeste, Shin fica impressionado com a beleza daquele lugar, e ao ser abordado, explica para a mulher que recebeu ele que veio atrás do trabalho solicitado e também quer ver a Millie. A mulher parece desconfiada das intenções do aventureiro, mas decide confiar nele e trazer a garota do povo fera. Com a recepção carinhosa da menina ao garoto, a mulher baixa a guarda e se apresenta como Tria, freira dessa igreja, e confessa que se sente feliz por Millie ter se apegado tanto a alguém. Por falar na Millie, a garota agradece pelo Shin ter resgatado a raposa, então ele apresenta o Yuzuha para a garota do povo fera e explica que essa garotinha foi a responsável por acionar o resgate dele. Logo Tria explica que tá procurando alguma pessoa com uma habilidade em específico para ser ensinada na igreja, e por causa da natureza do serviço da freira, Shin presume que tem a ver com cura de ferimentos, mas na verdade Tria tá em busca da habilidade purificação. Apesar de ser algo raro, o aventureiro confirma que possui esse poder, mas alerta que só depende da freira para fechar negócio. A mulher acredita que o garoto vai pedir uma grana preta por causa da raridade dessa técnica, porém ele só deseja saber sobre o poder da Millie, além de querer qualquer informação que a igreja tenha adquirido. Tria hesita por um momento, já que tá lidando com um estranho, porém o aventureiro precisa descobrir mais sobre esse mundo que tá vivendo, e a igreja seria uma ótima fonte de informações. Nesse instante, Millie joga um olhar profundo pra freira e afirma que o Shin não vai trazer problemas, então a funcionária aceita a proposta, por mais que não acredite que possa ajudar tanto. Porém, Shin só gostaria de saber se Tria conhece alguém que vem pra igreja dizendo coisas que chamem a atenção dela, fora revelar a natureza do poder da Millie. Primeiramente, a mulher informa que Millie possui o título de compositora de estrelas, por possuir visões do futuro que sempre se concretizam
concretizam. Shin ressalta que pessoas mal intencionadas poderiam usar essa criança para fins malignos, mas é por isso que Tria sempre pediu para as pessoas que sabem jamais compartilharem essa informação com ninguém. Aliás, ela menciona que um aventureiro que era órfão nessa igreja, Wilhelm Aves, ajuda muito na causa, porque bota medo em quem quer que pense em trazer o mal para as crianças dali. Sendo assim, Shin aceita o trabalho. Então Tria informa que gostaria que a neta do ex-padre dali aprendesse a purificação, porque as coisas ficariam mais tranquilas se ela herdasse a igreja, e essa informação final fez Shin perceber que a situação tá complicada por ali. No pátio da igreja, as crianças se juntavam ao redor do Yuzuha para fazer um chamego na raposa, que tá tão em casa na mão da molecada que Shin não deixa de sentir uma pontada de ciúmes ao ver aquela situação. Aliás, ele questiona se Miri também não quer fazer um carinho no animalzinho, mas logo percebe que ela é pequena demais para entrar naquele bolo. Por falar em férias pequenas, Yuzuha se cansa dos carinhos e volta para a cabeça do dono, e logo em seguida Miri chama a raposa e fica com ela só pra si, declarando que era o plano desde o início, o que assusta não só o Shin, mas também a criançada que sai correndo diante dessa bizarrice que ouviram. Nesse instante, o rapaz conhece outra freira, e ela conta que infelizmente o orfanato tá pra ser fechado, porque a igreja tá sem um sacerdote no momento, e precisaria de outro pra assumir esse posto. Tria poderia ser essa pessoa, mas pra chegar nesse cargo é necessário o candidato ser capaz de emanar uma habilidade especial, como a purificação citada pela freira. Pra piorar, tem um candidato a novo sacerdote que quer se livrar do orfanato, porque não passa de um porco ganancioso, mas a Tria diz que Lácia, a neta do padre anterior, pode ter o direito de herdar a igreja caso desenvolva essa habilidade especial, o que evitaria que todo lugar caísse nas mãos daquele homem ganancioso. Miri não tem dúvidas que o Shin vai cuidar disso tudo pra elas, e a freira responde que assim como sabe onde cada sanduíche tá escondido no orfanato, Miri poderia estar certa nessa. Então Shin percebe que nem todo mundo sabe que a garota é a compositora de estrelas. Mais tarde, quando Tria chega pra chamar o aventureiro no pátio pra conhecer a neta do ex-padre, a garotada tava toda dormindo no colo do rapaz, que também não sabe como acabou ali. Logo ele se vê diante da Lácia, que ao se apresentar se enrola toda na fala. Tria ressalta que a jovem, apesar de esforçada, pode ser meio descuidada às vezes. Então Shin também diz seu nome e afirma que vai ser o responsável por ensinar a purificação pra Lácia, que confirma sua disposição com entusiasmo. Porém, antes de tudo, Shin questiona se alguém sabe onde aparece um grande número de mortos-vivos de alto nível por ali, e o Wilhelm surge quando Tria responde que eles são comuns na planície fantasma. O lanceiro, ao descobrir tudo o que tá acontecendo, questiona se por acaso as irmãs não estão confiando demais nesse estranho. Porém, Tria argumenta que Miri disse claramente que o rapaz não será um problema. Wilhelm pergunta se a garota viu alguma coisa, e ela responde que viu. Sendo assim, o lanceiro confia na visão da criança, mas avisa que em qualquer indício de traição desse aventureiro, ele vai usar sua lança para assar Shin no espeto. Miri e as irmãs reprovam o pavio curto do experiente aventureiro, que, provando o ponto das mulheres, questiona sem paciência sobre essa tal de purificação. Então finalmente Shin conta que para desenvolver essa habilidade é preciso que a pessoa derrote 200 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um item chamado Orbe de Oração Sagrada. Porém, levando em conta que o golpe final conta como uma morte, Shin vai descer a porrada em geral pra Lácia só terminar o serviço. Quanto à Orbe, ela é bem difícil de conseguir, mas felizmente o rapaz já tem uma. Escutando aquilo, o trio acha curioso o jovem dizer tantas coisas desse tipo como se fosse um passeio no parque. Então ele faz questão de perguntar pra própria irmã Lácia se ela vai tancar o esquema. Como deu tela azul na coitada, Wilhelm dá um grito que faz ela voltar pra vida e concordar com tudo. Em seguida, o lanceiro avisa que vai com eles, enquanto Tria conta com sua companheira para esse propósito. Nesse meio tempo, Wilhelm Aves reflete que só pode ter uma explicação para esse novato garantir que vai exterminar uma horda de monstros de nível 150. Ao sair da reunião, o suposto novato avisa a Yuzuha que eles vão partir amanhã de manhã, enquanto Wilhelm aparece para confirmar uma coisa importante com o garoto. Ao levar o garoto para um bar, ele pergunta se Shin é um escolhido, mas ele não faz ideia do que é isso. Então, o lanceiro explica que são pessoas que renascem com habilidades e títulos que não deviam ter, assim como informações em relação a itens e monstros, mesmo que a pessoa não tenha memórias da vida antiga. Confuso, Shin reflete que já renasceu no jogo, mas não reencarnou nesse mundo como um bebê, além dos humanos superiores terem sido extintos. Porém, Wilhelm deixa claro que sua intenção não é forçar o moleque a dizer tudo. Diante disso, Shin acha estranho as pessoas terem medo desse cara, por considerar ele até atencioso demais. Então, o lanceiro explica que essa é a impressão que as pessoas têm dele, queira ele ou não. Mas pra pagar de cara mal, ele afirma que só tá ajudando o orfanato porque o choro das crianças irrita ele toda vez que aquele ganancioso mexe com elas. Então Shin cospe sua bebida e ressalta que sabia que esse maluco era de fato um cara maneiro. Quando o homem se revolta pra manter a pose de vilão, Shin pede pra esperar porque recebeu uma mensagem. Era Tiera informando que Shin disse que vai voltar assim que terminar o trabalho, e pede pro Shin informar caso saia de Bader Leach. Como observação final, ela pergunta o que o moleque fez pra mestra dela fazer tantas perguntas sobre ele, e depois de ler o recado, o aventureiro
Freira aperta um botão do menu que estava piscando. Wilhelm explica que o item adquirido é uma carta de recomendação do Santuário da Lua, coisa que ele também tem. No dia seguinte, o grupo chega até a Planície Fantasma, e Lassie está visivelmente assustada pela responsabilidade que tem com a igreja. Shin entrega o orbe sagrado de oração para ela, deixando a jovem ainda mais abobalhada ao agradecer. Conforme eles avançam pela planície, alguns mortos-vivos surgem acompanhados de Beyonds e avançam para cima dos humanos. Shin responde com a ablução única, e ao aprisionar as feras com sua magia, ele manda a Freira entrar em ação. Então ela aponta o cetro para os lobos e usa seu feitiço de cura, que causa o efeito contrário nos mortos-vivos e evapora eles. Quanto aos esqueletos, Wilhelm retira os membros deles com a habilidade Flor de Luz, para deixar eles vulneráveis para a irmã. Assim, conforme os inimigos iam chegando, os aventureiros dropavam todos no chão para ela acumular as mortes necessárias. Com o tempo, eles avançam até uma parte da Planície Fantasma, onde tinha um selo mágico criado pela guilda para afastar mortos-vivos de nível mais elevado. Então o grupo atravessa a barreira para prosseguir com a missão. Mais à frente, eles rastreiam Rap Raptors e Jump Skins nas proximidades. Então Wilhelm fica responsável pelos inimigos da frente, enquanto Shin cuida do flanco esquerdo. E Uzurra, por sua vez, deve cuidar da irmã Lassia. Logo a estratégia padrão volta a funcionar e a Freira continua colecionando mortes e subindo de nível de forma assustadora, porque a diferença de força entre ela e os monstros é muito grande. Nessa hora, Wilhelm traz pra ela um bicho tão judiado que a produção precisou censurar a imagem. Em algum lugar perto dali, depois de ficar sabendo da presença de Skullface's Jack na Planície Fantasma, Rione aproveita a espada gigante que invadiu seu quarto para exterminar a horda inimiga. Um soldado expressa sua preocupação com o outro grupo da expedição, porém uma elfa pede pra chefe deixar isso com ela. Ao chegar na equipe em apuros, todos estavam enfraquecidos e sem esperanças de derrotar um inimigo daquele patamar. Porém a elfa avança contra o Skullface e rompe o núcleo dele com uma saraivada de golpes letais. Pasmos, todos os guerreiros olham diretamente para sua salvadora, a poderosa Shni. Então a elfa usa sua cura ampla para regenerar todos os soldados afetados pelo Skullface Jack, e todos se aliviam ao ganhar um novo sopro de vida. O comandante da unidade agradece pela ajuda e confessa que achou que precisaria recuar. Shni demonstra humildade ao responder que só conseguiu derrotar o inimigo porque ele já estava enfraquecido pelos soldados. O comandante ressalta que as palavras da elfa enchem ele de honra, porém lamenta que esses mortos-vivos estejam surgindo, porque de fato não deveriam aparecer na Planície Fantasma. O reino de Bailey Leite até enviou tropas de elite para conter a ameaça, porém foi a elfa que cuidou sozinha do oponente que um esquadrão inteiro não conseguiu, por mais que seja algo esperado de um ser que teve ao lado dos humanos superiores. Porém, segundo os relatórios, essa era a última criatura irregular do perímetro. Portanto, possivelmente o problema acabou. De toda forma, Shni vai continuar investigando a área e manda o comandante usar o item mágico que ela deu caso algo dê errado. Assim, ao voltar para sua missão, Shni se alegra por finalmente poder ver seu mestre de novo, enquanto parte na direção dele. Perto dali, o grupo de Shin prossegue na sua missão para conseguir a habilidade de purificação para Lassia. Wilhelm tá de frente para outro Skullface Jack, e ao investir contra ele usando sua incrível velocidade, a lança mágica Venom dá conta do serviço e destrói o inimigo com facilidade. Vendo que a Lassia estava travada de medo, ele manda ela finalizar o serviço, o que ela se apressa para fazer ao voltar para si. Ao se aproximar do Skullface e lançar a cura, a energia mágica verde que era emanada se tornou dourada, preocupando o grupo. Porém, Shin tranquiliza todos ao ensinar que esse efeito ocorre quando você atende às condições para aprender uma nova habilidade. Vendo a Freira com uma expressão estranha, Wilhelm pergunta se ela tá bem, e ela explica que sua mente foi inundada com pensamentos sobre como usar essa habilidade. Sendo assim, Shin e Uzurra parabenizam Lassia por ter aprendido a purificação, e a Freira fica feliz por poder salvar o orfanato depois de todo esse esforço. Sendo assim, Shin sugere uma pausa para depois eles voltarem para Bailey Leite. Entretanto, uma enorme massa escura de magia surge cobrindo os céus em direção a uma esfera gigantesca que acumulava toda essa energia. Segundo Wilhelm, essa é a matéria mágica que anima os mortos-vivos, enquanto Lassia admira a beleza daquilo. O lanceiro conta que é preciso drenar essa matéria para impedir que os monstros mantenham sua forma, derrotando todos eles. Porém, uma parcela daquela matéria desce e forma no chão um monstro colossal, deixando Lassia incrédula diante daquele tamanho. Analisando a criatura, Shin vê que é o Skullface Lord, de nível 804, com um HP tão insano que não é possível identificar a quantidade. Lassia acredita que um monstro desse poderia devastar uma nação inteira, então pergunta pro Shin se a barreira mágica é o suficiente para barrar um inimigo desse tipo. Por sua vez, o aventureiro não tem certeza disso diante do poder daquele oponente. De repente, o Skullface Lord voa em direção ao céu e quebra a barreira com apenas um soco, dando a resposta imediata para a dúvida da Freira, que mal consegue se equilibrar de pé diante de uma força tão gigantesca. Shin e Wilhelm olham um pro outro e soam frio ao notarem que o Lord está olhando na direção deles, então o grupo
resolve fugir sem pensar duas vezes. No entanto, uma horda de esqueletos cerca a equipe e impede sua fuga, e o lanceiro pensa em abrir um espaço na horda para conseguir fugir. Porém, Shin tá determinado a ficar ali e permitir a saída dos companheiros. Wilhelm pergunta se o cara quer morrer, porém a resposta do guerreiro é desativar seu limite de mana, despejando uma energia assustadora do seu corpo. Segundo Shin, uma vez que a barreira foi quebrada, ele não pode simplesmente ignorar os monstros e deixar eles saírem dali como quiserem, colocando em risco todas as pessoas do lado de fora. Sentindo a força do garoto, Will pergunta quem ele é afinal, porém Shin ignora com uma risada e pede pro lanceiro cuidar da Lassia e da Yuzuha, aproveitando que ele vai se dar uma melhoria que permite que Will corra mais rápido para despistar os inimigos. Apesar de tudo, Yuzuha se recusa a sair da cabeça do seu dono, então ele decide deixar a raposa onde tá. Feito isso, ele conjura o bunker de relâmpago, dizimando os esqueletos pelo caminho e abrindo espaço pro grupo ir embora. Com tudo resolvido, Shin se prepara para um embate contra todos, mas é Yuzuha que toma a iniciativa e destrói parte da linha de frente inimiga com sua habilidade Raposa de Fogo. Apesar do poderoso feitiço, o Skullface Lord solta um urro que convoca mais centenas de esqueletos pro campo de batalha, fazendo Shin entender o que deve fazer. Então ele invoca o corte relâmpago da Andorinha em voo, causando um estrondo luminoso tão grande que Shin pôde ver e ouvir de muito longe, descobrindo assim o caminho pro seu mestre. Ainda assim, o local tá tão repleto de esqueletos que o mapa do Shin tá completamente vermelho, e por isso ele lamenta não ter a Shin pra ajudar nesse momento. Porém, o marcador azul pra aliado surge à distância vindo na sua direção, então Shin decide fazer um desvio no meio da batalha para descobrir quem é. Pousando no campo florido, ele se depara com a presença da sua aprendiz Shin. Shin pergunta como ela tem andado, porém os esqueletos não dão trégua e se aproximam dos dois. Para não estragar o clima, Yuzuha cria uma barreira mágica para impedir a chegada dos monstros. Então Shin volta para falar com sua amiga, porém ela surpreende ele com um forte abraço antes de qualquer coisa. Ela questiona se o mestre não tem algo a dizer, e ele acha que precisa se desculpar por deixar ela de lado esse tempo todo, ou então agradecer por ela ter cuidado da loja. Mas a cada erro que o garoto cometia, ela apertava mais ele com seu abraço. Portanto, Shin pensa com mais cuidado na próxima tentativa, até se lembrar do Santuário da Lua na época em que a elfa cuidava de lá, então ele simplesmente diz que voltou, provocando o choro da sua querida aprendiz. Shin achou que seu mestre nunca mais voltaria, e ele reflete que terminar o jogo da morte deveria ter apagado seus dados salvos, incluindo o santuário, Shin e os demais seguidores. Foi então que Yuzuha perdeu forças com a chegada do Skullface Lord e deixou sua barreira minguar. Shin comenta com Shin que é melhor eles cuidarem desse assunto antes, quem sabe disparando um grande ataque conjunto após tanto tempo. Dito isso, os dois erguem uma das mãos e pronunciam o encantamento do santuário, um grande círculo mágico que varre a escuridão em volta e regenera os seres aliados, como a pequena Lemetail. O Lorde não é derrotado pelo santuário, porém enfraquecido, então Shin saca sua espada e corta o monstro na metade até quebrar a pedra mágica no coração dele. Shin se aproxima, porém Shin manda ela parar onde tá, enquanto escuta o Lorde exigir todo esse poder pra ele, ao passo que o monstro morre. Shin fica espantado ao ver com seus próprios olhos esse monstro falando, e por mais que pensasse que o Skullface Lord seria um oponente que traria pistas pra ele, infelizmente nada foi descoberto. Pelo menos ao que parece, esse lugar assombrado voltará a ser o que era antes, então Shin aproveita o momento para conversar em paz com a elfa. Afastados do campo de flores, Shin pergunta pra amiga se ela se lembra quando ele se despediu dos outros e foi derrotar o Origem. Na cabeça dele, tudo deveria ter acabado após sua vitória, mas tinha uma porta enorme na sala do chefe da masmorra que se abriu assim que o Origem foi derrotado. Com isso, Shin perdeu a consciência e acordou numa planície 500 anos depois. Triste com a ausência do amigo por todo esse tempo, Shin compartilha que a masmorra desapareceu sem deixar rastros, então ela sabia que Shin tinha vencido Origem quando outros jogadores alegavam que seus mestres tinham sumido. Shin não entendia o motivo de não ter sumido junto, então passou a procurar Shin por todo o canto. No entanto, as mudanças lançaram o continente no caos e obrigaram o grupo a trabalhar de forma separada. Antes de qualquer coisa, Shin pede humildemente pra amiga parar de chamar ele de mestre, porque ela é tão famosa que todo mundo vai ficar confusa ao ver ela chamando um garoto desconhecido dessa forma. Com isso, Shin fica extremamente envergonhada, mas cria coragem para chamar o amigo pelo seu nome, Shin. E o garoto quase tem um ataque do coração ao escutar aquilo, apesar de fingir que não foi nada. Com isso resolvido, o aventureiro planeja visitar o local sagrado que pesquisou na biblioteca do reino. Shin revela que já passou por lá, mas apenas para uma investigação superficial. Pegando o gancho, ela pergunta apreensiva se Shin vai embora para sempre quando descobrir uma forma de sair dali. E o garoto responde que sim, sem pensar duas vezes. Triste, a elfa aceita a dura resposta, ao passo que Shin questiona o quanto ela se lembra de quando esse mundo era um jogo. Shin se lembra de tudo, desde o dia que eles dois desceram juntos para essa terra. Quando começaram a chamar isso de jogo da morte, ela ficou mais consciente de si, porque até então era como se ela estivesse vendo a situação de cima, e não de dentro dela. Com isso, Shin descobre que o grupo inteiro sabia que eles desapareceriam depois de saírem do jogo. Por isso pede desculpas por ignorar o que eles sentiam na época, mas Shin acha que foi a decisão
decisão certa naquele tempo, porque eles não eram autônomos naquele tempo e não iriam conseguir fazer muita coisa, até porque mesmo se Shin soubesse que eles tinham consciência, isso não impediria ele de lutar. Acima de tudo, como lembra Shinny, ela e Shin têm uma promessa juntos. Logo os dois acabam com um papo triste e planejam uma festa quando voltarem pro Santuário da Lua. E a Elfa aproveita para perguntar quem é a raposinha. Assim que o garoto diz que é uma Elemental com quem ele tem um pacto de parceria, Shinny comenta que viu que ela não era um espírito comum pelas caudas. Sem saber do que se tratava, o aventureiro levanta a raposa e vê que agora ela tem 3 caudas. E como se não bastasse, ela acorda dando bom dia pro Shin. O cara fica louco e pergunta que história é essa. Então Yuzuha explica que sua mente clareou quando aquela coisa preta desapareceu. Shin pensa que talvez aquele Lorde fosse o mestre dos esqueletos daquele santuário, mas de toda forma ele pede pra raposa não falar em público para não causar confusão, e se for possível esconder os outros rabos também, impressionando os outros com o poder de fundir as caudas. Yuzuha pergunta se é uma boa garota, e Shin responde com carinho. Com isso, Shin não resiste à fofura do bicho e pede pra segurar ele, enquanto comenta que ninguém jamais domesticou um Elemental antes, apesar de que Yuzuha não é de nível tão elevado quanto o outro que eles enfrentaram naquele dia. Dito isso, a raposa volta pro Shin e ele decide partir em busca dos companheiros perdidos o mais rápido possível, antes que a guilda fique sabendo disso tudo. Shin comenta que eles poderiam ter deixado essa conversa de agora pra depois, pra apressar as coisas, porém Shin responde que não resistiu à carinha de cachorro abandonado da Elfa. Enquanto isso, Wilhelm ainda tá no pique com a Lassie nas costas, que pergunta se o Shin vai ficar bem. O aventureiro ressalta o quanto o garoto é forte, até que ele sente algo vindo em grande velocidade na direção deles. Will manda a freira se proteger atrás dele enquanto aguarda a chegada dos inimigos. Porém eram só o Shin e sua companheira, deixando o lanceiro bolado por causa do susto. Mais tarde, Rione e seu grupo de expedição investigam a fenda provocada pela batalha entre Shin e o Skullface Lord. Segundo a oficial, um grupo de esqueletos surgiu após aquela voz misteriosa, então uma luz encheu o céu e pulverizou os inimigos. Precisando descobrir o responsável por isso, a equipe de Rione encontra a espada do Shin cravada no fim da fissura, o que sugere que ela foi a responsável pela fenda. Além disso, um subordinado relata que conhece o ferreiro que marca suas produções com o símbolo do falcão que está presente nessa espada. Esse profissional é um humano superior conhecido como Ferreiro Negro, o mais habilidoso da sua espécie. Surpresa, Rione não imaginava que humanos superiores ainda existiam, e o próprio soldado afirma que por isso mesmo não dá pra saber se o Ferreiro Negro foi o autor dessa arma. De toda forma, eles estão lidando com alguém louco bastante para descartar uma arma dessa como se fosse nada. Ciente disso, Rione questiona Gadras se o Ferreiro Negro não era dono do Santuário da Lua. Após confirmar, o oficial questiona o que a comandante está pensando em fazer contra um humano superior. Sem hesitar, Rione responde que adoraria duelar contra esse ser, e que provavelmente ele seria um ótimo marido. Gradas aconselha a superior a não atacar um humano superior repentinamente, porém Rione não acha que seja descuidada a esse ponto. Enquanto isso, Will tá sendo hostil com o Shin, querendo saber de uma vez por todas o que esse cara é. Afinal, agora ele trouxe até mesmo Shinny Raizar, que não se curva a ninguém ou não se junta a ninguém. Então, Shin começa contando que Shinny derrotou aquele Lorde. Então Will aponta sua lança pro pescoço do garoto, porque ele não acredita que tenha sido ela, uma vez que foi o aventureiro que liberou toda aquela torrente de mana e lançou aquele feitiço chamativo, e depois ainda alcançou ele e Lassie como se eles estivessem na próxima esquina. Sem saída, Shin confessa que é um humano superior, e inclusive é mestre da Shinny. Como se não bastasse, ele admite que estava segurando sua mana contra o Lorde, portanto não mostrou tudo o que pode. Enquanto Will fica incrédulo, Shin quer saber se ainda existem registros de humanos superiores nessa terra. Então o lanceiro conta que poucos relatos falam sobre como eles são estupidamente poderosos e habilidosos, fazendo com que algumas pessoas até adorem eles como deuses. Sobre isso, Shin acredita que talvez não perca pra ninguém como ferreiro. Aliás, ele pede com uma expressão maliciosa que Will avise caso sua lança Venom não esteja satisfazendo ele algum dia. Nessa hora, Lassie acorda meio assustada, achando que alguém pode ter sido ferido no meio de tantos monstros poderosos. Porém, Will diz de forma cínica que o Shin deu um jeito em tudo. Shinny se apresenta e a freira então se encanta como uma verdadeira fã diante do ídolo, mas passa mal logo em seguida, depois de correr quilômetros no lombo do Will na velocidade de um carro de Fórmula 1. Por fim, Shin avisa que vai se separar do lanceiro e da freira, porque a missão de fazer ela aprender a habilidade foi cumprida. O protagonista dá um daqueles itens que permite enviar mensagens na mão do Will, para ele avisar caso alguma coisa aconteça com a igreja. Will ressalta que recorreria a qualquer coisa, caso a situação pedisse, mas não gostaria de envolver pessoas de fora nesse problema. De toda forma, Shin insiste que seja chamado caso o orfanato esteja em perigo, porque quer acima de tudo que o Will possa contar com ele nessa questão. Sendo assim, o lanceiro aceita o item e se despede do aventureiro.
aventureiro. Shin comenta que seu mestre continua o mesmo, ainda que tenha passado esse tempo todo. Desde sempre, Shin nunca se vangloriou da sua força sobrenatural, ao mesmo tempo que sempre protegeu os mais fracos. Mais tarde, ao chegar no santuário da lua, Shin sente um ótimo cheiro. Logo na hora em que a fome chega, Shin tinha preparado a janta. Tiera aparece recebendo sua mestra assustada, já que escreveu aquela carta para Shin, porém foi um sujeito que veio até ela, dizendo conhecer a mestra. Shin acalma a elfa e promete contar tudo durante o almoço, mas Tiera questiona se Shin vai mesmo comer junto delas. Vendo que sua serva ainda não sabe nada da vida do garoto, a mestra conta que ele é dono da loja Santuário da Lua. Tiera parece entender numa boa à primeira vista, mas logo aquelas palavras caem como uma ficha na sua mente e ela questiona o que é isso, já que o dono do santuário é um humano superior lendário. Como foi dito, esse é o Shin. Aceitando de uma vez por todas, Tiera pede perdão por não saber disso antes. Como sempre, Shin mostra sua humildade e não vê nada demais nisso, até porque prefere pular essas formalidades. Tiera tá com medo do cara expulsar ela da loja, então Shin percebe que falhou na missão de mostrar que não é um chefe surtado. Mudando de assunto, ele aproveita para apresentar sua parceira Elementsale, Yuzuha. A raposa avisa que tá com fome, então a elfa se assusta mais ainda ao ver o bicho falar. Em seguida, finalmente todos compartilham de uma refeição, e Shin comenta que de fato os ingredientes que ele deu pro santuário surtiram efeito. Shin concorda, já que a comida tá até com uma aura estranha em volta. Como o garoto não tinha visto isso, ele pensou melhor e lembrou que as carnes eram cortes de Thermolion e York King, além das frutas e pera topázio. Dito isso, Tiera surta ao pensar que as pessoas usam esse tipo de coisa para fazer comida, enquanto Shin explica que essa aura é a mana ou força vital desses ingredientes, geralmente presente em monstros poderosos e plantas raras. Tiera tampa os ouvidos para não ter que escutar essas coisas, então Shin pede para eles comerem logo antes que esfrie. Logo Shin acha estranho por Tiera também agradecer pela comida, e a elfa conta que só começou a fazer isso porque a mestra também faz. Shin começou a fazer por conta do seu mestre, da mesma forma. Então, finalmente todos comem a comida depois de toda essa distração. Depois da janta, Shin fica sabendo que os outros personagens de apoio estão vivendo suas próprias vidas, já que nunca tiveram a certeza se Shin ainda estava vivo. Shin acha isso ótimo, porque não gostaria de ver outras pessoas vivendo em função de achar ele. Shin entende o sentimento, mas ressalta que caso alguém escolhesse procurar o mestre acima de tudo, seria apenas uma decisão pessoal. Yuzuha pergunta se Shin tá bem, e ele responde que tá de boa. Já a Tiera não pode dizer o mesmo, porque já tá doidinha e reclamando que o Shin se preocupa demais com as coisas. Em seguida, lá a cena pras duas mestras que tá enxergando à sua direita, e como nunca viu Tiera assim, Shin leva a elfa pra descansar um pouco. Na hora de dormir, Shin nota que seu quarto não mudou nada desde que ele saiu. Yuzuha já tá dormindo, então o garoto se prepara pra fazer o mesmo. Porém, em pouco tempo ele acorda sentindo algo pesado em cima dele. Primeiro ele acha que é a raposa, porém ela tava no canto da cama. Então, sentindo algo macio, quente e cheiroso, ele vira sua cabeça e vê Shin deitada do lado dele e se apavora, já que os melões da elfa estavam apoiados no ombro do pobre rapaz. Depois do susto inicial, Shin tenta chamar a garota, porém ela agarra o braço dele e deixa escapar uma lágrima. Ele não sabe o motivo desse breve choro, mas por algum motivo ele pede desculpas pra elfa. Ao amanhecer, Shin desperta e procura pela Shin, então puxa um pouco do cabelo prata debaixo do cobertor. Porém, ao ver o que era, na verdade Yuzuha tinha evoluído até se tornar uma versão mais humana de si. Como a garota tava sem roupa, Shin pede pra ela vestir algo antes de qualquer coisa. Porém, a Elementsale não entende o motivo disso e abraça o garoto de forma inocente. Por esse motivo, ele dá pra ela uma roupa que ele mesmo fez, e que normalmente os seres da raça dela usam quando chegam na forma humana. Ao aparecerem pro café, Shin fica surpresa com a evolução da Elementsale e elogia o lindo hakama vermelho que ela tá usando. Além disso, já que agora ela é humana, a elfa promete colocar um prato a mais na mesa. Depois do café da manhã, Shin chama Yuzuha pra fazer uma série de perguntas, aproveitando que agora ela poderia responder. Primeiro, ele pergunta o motivo dela estar naquele santuário, quando foi encontrada por ele, e ela explica que sofria menos lá dentro. Depois, o garoto pergunta se ela sabe que símbolos eram aqueles escritos no chão, mas ela não faz ideia. Depois disso, ele quer saber se a raposa sabe algo sobre as muitas pessoas que desapareceram há 500 anos. E Yuzuha explica que não via muitas pessoas no santuário onde estava, por isso não sabe dessas coisas, já que ela só estava tirando uma soneca enquanto pegava sol. De repente, o chão fez barulho, o vento e a montanha também. Então ela levou um susto, acordou e ficou segura no chão para ele não estragar. Em outras palavras, a Elementsale tentou impedir um desastre natural, e Shin sabe que essa raça possui a capacidade de fazer isso. Por fim, Yuzuha conta que se machucou no processo e resolveu descansar no santuário. Ela pensou que ia morrer até que Shin chegou para salvar a vida dela. Shin avisa que foi graças a Millie que ele chegou lá, então a raposa promete agradecer a amiga quando elas se virem. Falando nisso, Shin aproveita e chama todo mundo para visitar o orfanato. Então Shin sugere que eles levem cafales, um tipo de doce assado élfico que a Tiera faz e vende muito bem no santuário. Shin comenta de leve que o objetivo da loja não é vender comida. Shin lembra que mesmo que eles quisessem reabastecer o estoque, só o mestre é capaz de desbloquear a sala do arsenal. Como tinha esquecido disso, o humano se toca e promete fabricar algumas espadas
usadas para reabastecer a loja. Além disso, Shinji também precisa falar com ele sobre uma questão muito importante, porque ela precisa que ele se encontre com o Jiraiya o mais rápido possível. Shin fica surpreso pelo cara ainda tá vivo, enquanto se lembra da despedida no Santuário da Lua. Afinal de contas, já se passaram 500 anos desde o declínio da glória, e bestas superiores como Jiraiya só vivem cerca de 150 anos. Por falar nisso, Shinji revela que ele não tem mais tanto tempo de vida e certamente está esperando pela chegada do mestre. Ela conta que Jiraiya se uniu às várias tribos de feras e formou a Aliança das Bestas Farnid, sendo conhecido pela aliança como o primeiro rei bestial. Atualmente, o rei é da 8ª geração e detém o poderio militar e habilidades de um líder, o que permitiu que Jiraiya pudesse esperar por Shin em paz. Sendo assim, o humano superior decide viajar até o seu amigo, mas não sem antes cuidar de alguns assuntos pendentes. Por isso eles vão partir amanhã. Tiera se compromete a continuar cuidando da loja, porém sua mestre gostaria que ela fosse, porque agora que Shin tá de volta, elas não precisam mais se preocuparem com o Santuário da Lua, porque ele vai levar a loja junto nessa viagem. Então seria uma boa Tiera acompanhar o grupo na viagem. Empolgada, Tiera confirma que é isso que ela deseja, portanto todos devem pensar nos preparativos, como comprar comida e equipamentos. Shinji pede pra agir de forma independente por um tempo, porque precisa reportar sobre os Skullface ao reino, enquanto Shin vai para a guilda depois de fazer algumas espadas, e enquanto eles estiverem separados, ele vai procurar uma missão na direção de Farnid para subir de rank. Shinji sugere que eles criem um grupo para usar o chat de voz, o que hoje é conhecido como telepatia. Feito isso, ela aconselha Tiera a se registrar como aventureira, mas a elfa gostaria de achar algum traje mais apropriado antes de fazer isso. Ao chegar na forja, Yuzuha fica impressionada, e Shin pede para ela não encostar em nada porque tem armas amaldiçoadas espalhadas por ali. Logo ele volta a forjar depois de tanto tempo, e percebe que sabe exatamente onde martelar por pura intuição. Em pouco tempo, a primeira espada já estava feita, por mais que o humano tenha imbuído magia na arma sem querer por causa da empolgação, tornando o equipamento de um nível maior do que qualquer loja poderia oferecer no país. Nas próximas tentativas, ele acerta a mão e constrói um pequeno arsenal para reabastecer a loja. Feito isso, Tiera se apresenta pro Shin mostrando sua nova roupa para a viagem. No dia seguinte, a elfa tá tão feliz por finalmente poder sair da loja que acaba encantando Shin com sua volumosa empolgação. Em seguida, ela pergunta o que o garoto achou da empolgação dela, e sem pensar direito ele responde que de fato é uma empolgação maravilhosa. Agindo naturalmente, Tiera avisa que eles vão arranjar comida e Shin vai pagar por tudo, como uma punição por ter espiado a empolgação de uma dama. Ao chegarem na cidade, Tiera fica impressionada com o tanto de gente e pergunta se é normal esse lugar viver cheio assim, e Shin responde que hoje em dia tem até menos pessoas. Vendo que a elfa estava animada até demais, ele brinca que ela deve tomar cuidado para não se perder de tanta empolgação, e a garota se sente ofendida como se estivesse sendo tratada feito criança. Logo ele avisa que primeiro de tudo eles devem realizar suas tarefas, e que depois eles vão ter algum tempo para dar um rolê pela cidade. Sendo assim, Tiera puxa o garoto pelo braço em direção à guilda, e ele acha graça ao lembrar que há poucos dias atrás ela tinha medo até de sair da loja. No entanto, apesar de estar puxando o rapaz, a elfa não faz ideia de onde fica a guilda, então ele dá risada e puxa ela pela mão pro caminho certo. De mãos dadas com o humano, a garota fica envergonhada. Uma vez na guilda, Shin vê seu cartão indicar que ele passou do rank G pro E, apesar de não ter concluído nenhum trabalho até o momento. Celica lembra que ele derrotou um Skullface de alto nível e mais uma horda dessa raça, e como a guilda verificou que de fato isso aconteceu, resolveu promover o aventureiro. Celica comenta que por ela, teria subido o garoto pro rank A direto, mas segundo ele, os outros aventureiros não iriam gostar muito desse acontecimento. Depois, a atendente pergunta qual é a relação do rapaz com a garota do lado dele, e ele explica que eles decidiram viajar juntos por coincidência, e que ela veio se registrar como membro da guilda. Sem meias palavras, Celica pergunta se é a namorada do Shin, porque ela ficou sabendo que os dois estavam de mãos dadas na cidade. De forma cínica, ela comenta que não dá pra resistir a um rostinho lindo como esse, então Shin tenta mudar de assunto e pede alguma informação sobre os locais sagrados que dizem ter sido destruídos durante o declínio da glória. Celica lamenta, mas não pode informar nada sobre isso para alguém abaixo do rank B. Shin aceita numa boa e questiona se tem algum trabalho que ele possa fazer no caminho para Farnid. Então a funcionária recomenda uma escolta para uma carroça até o posto de controle de Bairi 1, solicitada por alguém chamado Naki. Shin e Tiera aceitam a proposta, então Celica avisa que o comboio vai partir essa tarde, quando o sino tocar 3 vezes, e que mais 2 aventureiros vão fazer parte desse serviço. Sendo assim, eles ainda têm um tempo até o começo da missão, portanto, Shin propõe um passeio pela cidade até a igreja. Nesse meio tempo, eles aproveitam para conhecerem as lojas e quintanas de lá, e Shin parecia feliz de compartilhar esse momento de diversão com a Tiera. Ao chegarem na igreja, eles veem Lácia na entrada, e Tiera se apresenta como uma funcionária do Santuário da Lua. A freira fica encantada com esse detalhe e ainda mais fascinada quando descobre que a elfa é aprendiz da Shinji, querendo saber de tudo da vida da mestra, como se fosse uma verdadeira fã. No orfanato, Miri não contém sua
sua felicidade ao rever Yuzuha depois de tanto tempo, e depois todas agradecem ao Shin por ele ter garantido que o orfanato não fecharia, fazendo da Lássia a próxima sacerdotisa da igreja. Shin questiona pra onde foi o Wilhelm, e elas informam que o lanceiro foi atrás do outro sacerdote, porque o homem não vai desistir de recuperar o comando da igreja. Shin concorda com essa investigação, visto que ninguém sabe ainda as intenções desse sacerdote. Por isso, ele entrega pras moças itens encantados com vários tipos de magia, como um talismã. Em seguida, as outras crianças do orfanato chegam na sala ao saberem que o Shin tá de volta. Então todos cercam um aventureiro pra pedir pra ele brincar com elas. No entanto, Tiera não parece tão à vontade quanto o amigo, porque as outras crianças estão agarrando ela como se fosse um brinquedo. Na despedida, Lássia pede desculpas pra Tiera pela confusão que a garotada causou, mas pra Elfa não foi nada demais, e que agora ela sabe lidar com crianças, já que nunca tinha brincado com uma antes. Lássia comenta que essas crianças são maravilhosas, e que por isso vai fazer o que puder pra proteger esse orfanato, porém sua fala é interrompida quando ela dá aquela tiltada habitual. Em algum tempo, o cartão da guilda da Tiera estava pronto, então ela fica animada ao ver seu rank G escrito. Então, Shin avisa que tá na hora de carregar o santuário da lua com eles, e Tiera ainda não parece convencida de que isso simplesmente seja possível. Por outro lado, o humano é o dono do lugar, portanto isso é algo comum pra ele. Logo ele mostra um cristal que faz Tiera ficar admirada com a qualidade de lapidação, e esse diamante tá encantado com o poder de teleporte, sendo um item consumível que leva você na hora pra um lugar registrado, que eles vão usar pra chegar no santuário. Tiera ressalta o quanto esse rapaz é capaz de tirar todas as soluções possíveis do bolso, até conjurando uma magia perdida, como o teleporte, mas ela presume que já deveria estar acostumada, levando em consideração que Shin é um humano superior. Dito isso, Shin ativa o teleporte, fazendo os dois caírem no vórtice espacial e serem levados até o santuário da lua. Uma vez lá, o garoto não perde tempo e usa a habilidade armazenar na loja, e ela desaparece, deixando Tiera cada vez mais de boca aberta. Com isso, Shin mostra o santuário virar um amuleto quando tá em modo transporte, e em seguida eles partem pro local de trabalho. Se aproximando do comboio, ele questiona um Dragnir se ali é a carroça do Nak, porque eles são os aventureiros que vão se juntar à viagem pra escolta. Logo o Dragnir se apresenta como Gaien, e a moça que saiu do teto da carroça se diz chamar Tsubaki. Em seguida, o mercador Nak chega e agradece a presença dos seus protetores até Bairium, e com todos a bordo da carroça a viagem começa. Enquanto isso, no castelo de Beirilate, o rei é informado que o santuário da lua desapareceu, e o soberano lamenta que tenham perdido uma estrutura que sobreviveu ao declínio da glória, que nem os seres mais poderosos conseguiram invadir, por causa da aura mística da loja e sua tecnologia perdida. A princesa questiona se alguém sabe do paradeiro da Shni Raizar, e o informante relata que ela se dirige pro castelo nesse momento, e deve chegar ainda hoje. Por outro lado, a princesa ressalta que Rione ainda não voltou, portanto eles não têm as informações suficientes para decidir o que fazer, então o mais sensato seria esperar a chegada da Shni, o que o seu pai concorda. Voltando à escolta, Gaien questiona os outros aventureiros se eles já mataram alguém, e Tiera fica assustada com essa conversa. Vendo isso, Shin deixa claro para ela que os trabalhos de escolta são perigosos, e que o mais provável é sempre ser atacado por bandidos ao invés de monstros. Tsubaki acrescenta que costuma ser subestimada pelo tamanho, mas ainda assim ela sempre dá conta do serviço. Dito isso, Shin gostaria de saber como cada um ali luta para eles poderem pensar numa estratégia caso algo aconteça. Logo Gaien conta primeiro que é um samurai rank A, inútil com magia, mas uma besta enjaulada com uma katana. Já a garota é uma lutadora rank E, capaz de lançar feitiços de suporte para aumentar a velocidade. Tiera conta que é alquimista, mas que também sabe usar a espada e o arco, e como acabou de se inscrever na guilda ainda é rank G, mas pode usar feitiços de cura simples. Por fim, Shin revela que também é um samurai, porém de rank E, e pode conjurar magias de fogo e relâmpago. Na cabeça dele tá Yuzuha, que o humano apresenta como sendo um monstro de respeito, tendo os dois pactos de domação. Gaien acha curioso um samurai usando magia, enquanto Tsubaki quer saber se o rapaz nasceu em Hinomoto, porque a maioria dos samurais são de lá. Aliás, a maioria das pessoas são guerreiras, cavaleiros ou ocupações especialistas, então os tipos que se tornam samurais geralmente são mais excêntricos. Ainda assim, são pré-requisitos para se dar bem nessa classe ser um cavaleiro e berserker, por isso é estranho alguém mencionar apenas ser capaz de lançar feitiços ao ser perguntado sobre seus talentos. Seja como for, Shin tenta convencer a garota que ele e Yuzuha são poderosos, enquanto Gaien complementa que Hinomoto é uma única ilha, criada por um desastre natural e lar de várias sedes de guildas de samurais e ninjas. Desde então, a nação foi construída em volta dessas sedes, portanto, é um lugar que respira o estilo ninja e samurai. Dentre as guildas mais conhecidas de lá, algumas delas são a Kasho Fugetsu, a Majin, que é Puroku, e a Kuromiku Jinja. Ao escutar isso, Shin fica impressionado de existir um país inteiro baseado nas guildas do jogo. De repente, a carruagem é parada bruscamente, e lá fora alguns bandidos cercam os aventureiros e o mercador Nak. Os criminosos exigem que o mercador passe todo o dinheiro e a
carga, caso contrário, todos ali morrerão. Shin pede pro Naki entrar na carroça e pra Yuzuha cuidar dele, enquanto os aventureiros cuidam dos inimigos. De Tokai atrás da carroça, Tiera se lembra do Gaien perguntando se ela já matou alguém antes, então ela firma o pulso e percebe que a hora é agora, caso contrário, as pessoas podem ficar em perigo. O líder dos bandidos vai além e pede pra que deixem a Ruivinha viva pra ele, enquanto o outro afirma que vai fazer a garota gritar e chorar, porque só assim ele consegue se excitar. Atenta a cada palavra, Shin deixa escapar uma expressão profunda de ódio por aqueles homens, e Tiera fica preocupada ao ver o amigo exalar de novo aquela aura que representa sua sede de sangue. Olhando em volta, ela nota que existem mais bandidos escondidos floresta dentro, e por isso ela sabe que não pode hesitar agora. Gaien faz o primeiro e único aviso, poupando os criminosos caso eles recuem. Porém, os bandidos descobriram que o samurai estava acompanhado de vários rank E ou abaixo disso, portanto, Gaien pode até ser rank A, mas não será capaz de lutar e proteger os outros. Dito isso, os aventureiros ficam confusos sobre como os meliantes conseguiram informações sobre eles, mas prometem arrancar deles a verdade sobre isso. Do outro lado, os bandidos estão loucos para massacrarem os inimigos e deixar a Ruiva por último, até que uma flecha pega um deles de raspão e acerta em Shin um bandido escondido numa árvore. Em seguida, outra flecha derruba outro homem, então o líder da facção ordena que a gangue pegue os aventureiros. Tsubaki se depara com um rival de espada, e imagina que com certeza o cara tá subestimando ela, então ela usa isso ao seu favor e usa o vigor vertinoso, uma técnica mais poderosa do que alguém rank E deveria ter, e joga o adversário longe com um soco no estômago. Em seguida, Gaien corta a espada de outro oponente com apenas um golpe, e de forma misteriosa, um homem morre no ato. Gaien sabe que a espada do líder dos bandidos é mágica, porém avisa que a dele também é. Em outro canto, Shin recebe a ofensiva de dois inimigos, porém executa os dois com facilidade. Sem mais ninguém ao seu lado, o líder da gangue questiona quem são esses aventureiros, já que tinha certeza que só o Dragnir daria trabalho. Sem responder a pergunta do homem, Shin se aproxima e avisa que primeiro de tudo, precisa cuidar da espada mágica do oponente. Ao quebrar a arma dele, o garoto completa que agora basta imobilizar o inimigo, que desiste de manter a marra e implora por sua vida. Do lado de dentro, Aki pergunta se já acabou, enquanto o criminoso mantém suas ameaças ao grupo, mesmo subjugado. Então Shin aponta sua espada para ele e pergunta de onde eles tiraram as informações sobre a escolta. No entanto, de repente Tiera puxa o rapaz e dá um abraço afetuoso nele, na tentativa de fazer ele perder a aura malévola e voltar ao normal. Como dá certo, então ela simplesmente se retira dali para não atrapalhar a continuidade do interrogatório. Shin pergunta para Tsubaki o que acabou de acontecer, mas ninguém faz ideia. Ao mesmo tempo, Tiera morre de vergonha por ter que fazer isso, mas ela lembra que sua mestra fazia a mesma coisa quando queria acalmar a pequena elfa. De qualquer forma, ela não faz ideia de como vai encarar aquele rapaz dali pra frente. Assim, após o ataque que receberam, Gaien conta que os bandidos estavam em busca de mercadorias ligadas à igreja, só que não foram informados do que exatamente deveriam levar. Tsubaki não entende por que eles aceitariam um trabalho que não sabem nem qual é direito. Porém, o Dragnir completa que a função dele seria matar todos e levar a carroça inteira, o que deixa a garotinha horrorizada. Dito isso, Shin lembra que as irmãs precisavam de reconhecimento oficial da sede da igreja para o próximo sacerdote assumir, por isso ele considera que talvez alguém esteja querendo impedir isso. Seja como for, o garoto reconhece que fazer escolta foi a melhor escolha possível, sendo coincidência ou não que o assunto do orfanato acabou recaindo sobre esse serviço. Ao chegarem em Baideyun, Naji agradece os aventureiros pela escolta, por isso entrega os certificados de conclusão do trabalho para eles entregarem na guilda, contando com todos eles caso precise de uma nova escolta. Depois de realizarem todo o procedimento e reportarem o ataque que sofreram, Gai e Tsubaki vão partir pro Vilmonte, enquanto Shin e Tiera vão em direção a Farnid. Assim, os dois grupos se despedem, e Shin quer saber como eles vão continuar sua viagem, levando em conta que Farnid, por exemplo, é bem longe. Seria interessante pensar em ter sua própria carroça. Pensando nisso, ele leva sua ideia à frente e vai para uma loja comprar uma carruagem, mas como todas parecem muito parecidas, o aventureiro decide que vai dar um toque de personalidade no veículo, dando aquela modificada básica, principalmente para reduzir a trepidação e melhorar o movimento das rodas. Tiera estava preocupada do cara querer tunar a carruagem, colocando asas na carroça ou alguma turbina mágica, então fica tranquila ao escutar dele que seu plano era mais simples, fazendo alterações mais discretas no veículo. Afinal, a ideia é sempre não chamar muita atenção. Com isso decidido, eles vão até uma carruagem que seja grande o bastante para eles poderem dormir, para colocar todas as bagagens que vão levar nas viagens e para acomodar Shini quando ela voltar. Então eles avisam ao comprador qual das carruagens vão levar quando estiverem saindo da cidade, e o mercador pergunta se eles já arranjaram cavalos para puxar ela, e de pernas fortes, de preferência, porque essa não é das mais leves. Shin comenta de rumores que falam sobre pessoas usando monstros para fazer esse trabalho. O homem confirma que de fato existe isso, e que é bem mais efetivo, dado
da força dos monstros. Porém, o sujeito precisa ter a capacidade de domar a criatura caso queira que ela exerça essa função sem dar trabalho ou colocar a vida das pessoas em perigo. Confirmando a informação, Shin fica animado para dar seu jeito nesse caso e arranjar sua própria fera para puxar o veículo. Em último caso, ele considera colocar Yuzuhara para carregar a carroça, o que parece que a raposa não aprova muito. No mesmo instante, o garoto recebe uma chamada telepática da Shinee, dizendo que resolveu seus assuntos no reino. Shin avisa que comprou uma carroça em Bairion e que agora precisa de cavalos para partir para Farnid. Nesse caso, uma vez que vai chegar em Bairion em um dia, Shinee se oferece para capturar um monstro no meio do caminho para esse serviço. Fora isso, ela avisa que o castelo está bem preocupado quanto ao sumiço do Santuário da Lua, mas que de qualquer forma ela acha bom eles se acostumarem com esse tipo de coisa, porque ela não quer ficar à mercê do que eles pensam ou deixam de pensar, já que eles sempre ficam bajulando Shinee para manter ela do lado do reino, e ela odeia esse tipo de coisa com todas as suas forças. Shin imagina que deva ser difícil para a garota, ainda mais porque qualquer um se esforçaria para recrutar uma mulher desse nível. Falando nisso, Shinee escutou dizer que uma nação queria reivindicar o santuário para si, e ela pensou seriamente em apagar esse reino inteiro do mapa por esse motivo. Muitas pessoas já tentaram dominar a elfa de inúmeras formas, sempre tentando pegar para si seus poderes juntos do Santuário da Lua, mas até agora ela conseguiu se livrar de todos esses problemas, principalmente com aqueles que tentaram se casar com ela. Shin é suspeito para dizer, já que ele mesmo configurou ela assim, mas reconhece que a garota tem uma beleza em comum, por isso é tão desejada. Shinee comenta que Shin tá sentindo ciúmes, e ele confessa sem hesitar, deixando a garota envergonhada. Por fim, ela pede para eles avisarem quando decidirem onde vão ficar até ela chegar em Bairion. Dito isso, ela desliga, e Tira parece encantada com alguns itens que encontrou numa pequena loja na rua, e Shin acha uma boa ideia dar um passeio por aí antes de se hospedarem em algum lugar. No entanto, a lojista questiona se eles são de fora, e indica um bom lugar para eles ficarem. No fim da tarde, eles chegam num lugar extremamente requintado, e já tem uma noção de que barato não vai ser. Ao chegarem no recepcionista, o funcionário pergunta se os dois vão dividir um quarto, e os dois respondem no susto que vão querer quartos separados. Por fim, eles acabam gastando quase metade do pagamento da escolta nessa noite de hospedagem, mas Tira gosta de pensar que às vezes eles poderiam se dar esse luxo. Por falar em luxo, é realmente isso que Shin encontra quando entra no seu quarto, e Yuzuha não perde tempo ao deitar na cama e assumir sua forma mais humana para poder abrir a matraca. Quanto ao garoto, ele aproveita o tempo que tem até a janta e pretende fazer a manutenção das suas armas. Algum tempo depois, Tira entra no quarto do aventureiro e pergunta se ele avisou a mestra dela onde eles estão. Ele confirma que sim, e pensa em jantar com todos no quarto. Depois da refeição, todos estão de barriga cheia, e Shin pergunta pra Yuzuha se ela vai se transformar em raposa durante a noite, mas ela não responde. Tira diz que vai tomar um banho, e aí Lemitsei o pede pra ir com ela. A elfa não vê problemas nisso, porém a raposa puxa ela pro banheiro do quarto do Shin, ao invés do dela. Feito isso, Shin agora pode continuar a manutenção dos equipamentos, até que escuta a garotinha comentando o quão grande e macios são alguma coisa da Tira. A elfa pede pra garota largar ela, mas a raposa não resiste ao boing boing que aquilo faz. Então, pra tentar tirar a cabeça daquilo, o rapaz se distrai um pouco com a lua. Enquanto isso, no meio da noite, Shinee encontra uma fera gigantesca e acredita que ela pode dar pro gasto. No dia seguinte, Shin acorda com Yuzuha na cara dele e entende o motivo de não conseguir respirar. Logo ele planeja trabalhar na carroça até Shinee chegar, começando pelos eixos, adicionando algumas molas para reduzir a trepidação, usando uma habilidade de criação para trabalhar metal. Tira fica assustada com a velocidade em que o cara fez tudo isso, então ele decide mexer na carroça de uma forma mais convencional para não chamar tanta atenção. Nessa hora, Shinee avisa que chegou à cidade, estando na floresta saindo pelo portão norte. Sendo assim, o garoto desiste de fazer o trabalho manual e volta a apelar para magia para acabar logo com o serviço e se encontrar com a amiga. No caminho, Yuzuha sente uma forte presença diante e Tira fica mais preocupada, porém Shin pede para ela ficar de boa. Um pouco mais à frente, eles dão de cara com o Gruefaz e o Jade de nível 751. E Shin comenta que geralmente o nível máximo dessa fera é de 650, mas que pelo chifre, essa aí é algo único. Como prometido, Shinee apresenta o monstro que vai puxar a carroça, e Shin questiona onde ela achou esse bicho gigante. Ela responde que foi na montanha sagrada, enquanto o lobo cheira Tira de perto. Shinee diz que se for para carregar a carroça, teria que ser alguma fera da classe das bestas sagradas, porém o dono da carruagem tá achando que esse bicho é um pouco demais para esse serviço. A elfa imaginou que ele diria algo parecido, então pede pro lobo reduzir seu tamanho, e conta que ele pode encolher ainda mais, e que isso é muito útil para quando eles estiverem na cidade ou hospedados. Ainda assim, Shin comenta que não esperava uma criatura de nível tão alto para fazer esse serviço, e Tira acha estranho a mestra achar normal fazer uma besta sagrada puxar uma carroça.
Triste, Shinee baixa a cabeça e questiona se eles não gostaram do que ela fez. Então o rapaz minimiza e muda seu discurso, dizendo que é maneiro ter um lobo desse. Nesse meio tempo, Yuzuha começa a puxar assunto com o Gruefazio no idioma próprio deles, e ela confirma que o lobo tá à disposição para o que eles precisarem. Shin acha interessante as duas bestas poderem conversar, e em seguida pergunta o nome do lobo. Shinee pensou em Cintilante, por usar habilidades de trovão e ilusão. Por fim, todos partem com Cintilante puxando a carruagem, em direção a Farnid, na busca pelo velho amigo deles, Jirart. Ao partir, o Gruefazio dá um pique cabuloso em grande velocidade, fazendo a ideia de ser discreto cair por terra. Ainda assim, os ajustes que Shin fez fazem o veículo não tremer, deixando eles mais confortáveis que uma carruagem real, segundo Shinee. Enquanto isso, Yuzuha trocava uma ideia sobre a infância do Cintilante e descobriu que ele e a mãe dele governavam juntos a Montanha Sagrada, mas um aventureiro derrotou a mãe e apenas o filho sobreviveu. Dito isso, Shin sente remorso por já ter feito coisas parecidas no jogo. Yuzuha complementa que o Gruefazio correu o mais rápido que pôde e foi resgatado por uma elfa. Depois disso, ele se esforçou para ficar mais forte e retornar para a Montanha Sagrada. Diante disso, Shin entende por que a fera não ficou tanto na defensiva com ela, já que uma elfa foi a responsável por socorrer o Cintilante. Inclusive, a besta comenta que se juntou a Shinee pelo cheiro familiar que ela tem, porque era o cheiro da Tieira. Todos ficam pasmos com isso, porque de fato foi a Tieira que salvou o Cintilante. Logo ela lembra que salvou um cachorrinho quando era criança, mas não sabia que ele estava diante dela depois de todo esse tempo, porque foi há mais de um século. Sendo assim, a mestra da elfa pensa em passar a propriedade do Cintilante para a serva. Logo eles fazem uma parada para realizar o procedimento, e o primeiro passo é Shinee desfazer seu pacto com a criatura. Após concretizar esse estágio, Tieira se aproxima para formalizar sua união com o Gruefazio Jade. Então ela toca o focinho dele e expressa seu desejo de caminhar ao lado dele. Essa técnica molda marcas ao redor do corpo da fera, selando a união entre os dois. Porém, Tieira é atingida de alguma forma por isso e quase desmaia. Shin agarra ela antes que caia, e parece que ela perdeu as forças, mas que vai ficar bem depois de um descanso. Com a chegada da noite, o grupo acampa e Tieira tem sua primeira noite dormindo com Cintilante e Yuzuha no colo. Shin questiona se a Shinee deixou o lobo com sua serva para ele proteger ela, e ela responde que foi isso, porque em breve Tieira escolherá seu próprio caminho e será ótimo ter um Gruefazio desse nível ajudando ela. Shin comenta que o fato da Tieira poder convocar Cintilante sempre que quiser é reconfortante, e Shinee aproveita para comentar que faria o mesmo pelo Shin. Então o garoto encosta a mão na amiga como forma de agradecimento, dizendo que de fato é sempre a ela que ele recorre quando tá em apuros. Envergonhada, a elfa responde que ele sempre pode contar com ela quando precisar. No dia seguinte, a equipe segue sua viagem, chegando na sudeste de Farnid, nos limites da floresta Halua. Um pouco à frente, dois indivíduos de nível alto se aproximam. Como Shinee mandou uma mensagem pro Jirart avisando que ia chegar, ela supõe que sejam pessoas vindo receber eles. De fato, a dupla anuncia que veio por ordem do primeiro rei, e serão os responsáveis por levar o grupo até Jirart. Dito isso, Shin guarda a carroça e diminui Cintilante para um porte menor, e no caminho, Shinee comenta que esses dois são descendentes diretos do Jirart. Ao chegarem no local, todos ficam impressionados com a beleza e tranquilidade à sua volta, até que a garota que foi buscar o grupo avisa a chegada dos visitantes. Assim, eles entram onde está Jirart, ao lado de um elefante e uma tartaruga humanoides. Alegre, Jirart comenta que pensou que não veria seu mestre nunca mais nessa vida. Shin também pensava o mesmo, e Jirart entende o motivo, já que nem ele próprio sabe o motivo de ainda estar vivo. Então, antes de tudo, ele revela que o homem vestido de marrom é Wolfgang, atual rei das feras, e sua filha Kuori. Quanto aos outros dois, são os confidentes de Jirart, seu braço direito Vanku e seu braço esquerdo Rajin Doki. Por fim, Shin se apresenta como um humano superior, usando gestos de reverência. Jirart comenta que o amigo não precisa desse tanto de formalidade, até porque seria bom para os demais presentes, para que eles não fiquem tão tensos. Afinal, a presença de um humano superior pode invocar aquela imagem de seres que devem ser temidos e reverenciados. Inclusive, se lembrando de um dia que Shin e Jirart lutaram juntos, o humano superior perguntou quantos monstros o amigo matou, e ele responde que não faz ideia, talvez mais de 1000. Seja como for, seu mestre lembra que agora chegará o momento decisivo, e a dupla se prepara para o que tá por vir. Rindo juntos de volta ao presente, os dois não fazem ideia de como saíram vivos daquele dia. E por falar do que aconteceu nos últimos 500 anos, Shinee contou que Jirart fundou uma nação, deixando o homem irritado por querer ter se gabado disso antes. Porém, imaginando como o cara é nesses assuntos, a elfa preferiu contar de uma vez para não ter que ver o espetáculo de egocentrismo do amigo. Em seguida, ela se levanta para preparar um chá,
e Jiraiya comenta que suas histórias de heroísmo terão que esperar. Portanto, ele quer saber da vida do Shin, e depois de algum tempo de conversa, o primeiro rei celestial entendeu por que não conseguiu achar seu mestre em lugar nenhum. Logo Jiraiya abre o jogo e confessa que vai morrer em breve, provavelmente dentro de um mês. Há algumas semanas atrás, ele sentiu que algo estava errado e quando a Shin contou pra ele do Shin, ele então teve certeza. Ele sente que o tempo começou a fluir de novo pra ele, como se esperasse o retorno do seu mestre. Dito isso, ele se vira pra Shin e chama o humano superior pra um duelo. Ao mesmo tempo, Shin espiava a conversa por trás da parede, e Shin questiona se o homem quer morrer em batalha, como um guerreiro. Sem hesitar, Jiraiya revela que sim, porque seu amigo é o guerreiro mais forte que ele conheceu, por isso gostaria de saber onde suas presas chegariam contra um oponente tão poderoso. Um pouco relutante, Shin aceita o desafio, e Shin tenta conter o choro enquanto vai embora. Shin pergunta se todos sabem do tempo de vida do Rei Celestial, e ele explica que já contou pra todos, e que fará o mesmo quanto a esse duelo, porque não deseja esconder nada de ninguém. Dito isso, Jiraiya acredita que Van e Rajin perceberam o que ele queria, porque todos eles lutaram juntos desde que Shin desapareceu. Os dois são dos tipos de feras de vida mais longa, porém os três estão velhos agora. Sendo assim, é a hora dessa nação ser libertada da influência deles. Shin comenta que ouviu dizer que o Wolfgang é um governante excepcional, o que Jiraiya concorda, ressaltando o quanto ele é dedicado ao povo, e por isso é um ótimo sucessor para liderar o território. Com a chegada da noite, Jiraiya reúne seus fiéis subordinados para um anúncio pessoal. Finalmente, ele conta que encontrou o lugar onde vai morrer. Wolfgang pergunta o que isso significa. Então o Rei Celestial lembra que já disse quanto tempo resta para ele nessa vida, e por essa razão, convidou Shin para um duelo daqui uma semana, antes que ele morra por causas naturais. Mesmo diante das notícias, seus dois braços mantêm a calma, uma vez que são extremamente experientes. Porém, a jovem Kuori questiona como eles podem estar tão tranquilos perante uma revelação tão devastadora. Pacientemente, Jiraiya explica que viveu uma longa vida, onde viu companheiros caírem, os filhos deles morrerem, e até cuidou dos seus netos em seus leitos de morte. Levando tudo isso em conta, Jiraiya acredita que não tem mais motivos para viver, e acrescenta que eles lutarão na Floresta Halua, sendo essa última a maior batalha da sua vida. Por isso, ele deseja que todos testemunhem esse momento. Enquanto isso, Shin observava as estrelas e refletia sozinho sobre esse duelo, justo quando finalmente ele conseguiu ver Jiraiya de novo, e o Zoha se aproxima e pergunta pro garoto se tá tudo bem, e ele diz que sim, com seu conhecido sorriso no rosto, até que volta a olhar pros céus com a raposa no seu colo. Da mesma forma, Jiraiya faz o mesmo que seu mestre, se recordando do arrependimento que teve quando Shin desapareceu. Embora seja apenas é um grande arrependimento. Segundo o Rei Celestial, o mundo era sem graça sem a presença do garoto, e ele até chegou a desistir do seu desejo, pensando que nunca se tornaria realidade. Por isso, ele agradece ao seu mestre. Nos dias que se passaram, Yuzo acordava Shin com a delicadeza de uma mote, e todos os dias eles compartilhavam de um café da manhã. Após tanto tempo separados, os amigos compensam o tempo perdido ao compartilharem suas experiências e feitos nesse longo período em que tiveram separados. E como sempre, Shin impressiona todos com sua vasta capacidade de humano superior. Por fim, o ferreiro restaurou as manoplas de combate do seu companheiro em perfeitas condições, e a perfeição da arma trouxe antigas memórias na cabeça do experiente guerreiro, que agradece o jovem por esse grande feito. Na sequência, ele lembra que amanhã é o grande dia, e por mais que não seja da sua conta, ele gostaria de saber se o garoto deixaria Shin para trás, caso ele encontre uma maneira de voltar ao seu mundo. Então, se lembrando de cada momento passado junto da sua grande amiga Elfa, Shin responde que sim, surpreendendo Jiraiya. O jovem conta que esse é o motivo pelo qual ele continua lutando. Falando nisso, ele adoraria que tivesse uma maneira de resolver tudo de uma vez, para ele e para Elfa, assim como ele pensava quando era mais jovem, que poderia moldar tudo ao seu redor e conseguir o que quer, que é um final feliz onde todos seriam felizes para sempre. Jiraiya solta uma risada e ressalta o quanto eles estão longe desse sonho, e depois confessa que tá ansioso para amanhã, sentimento que Shin compartilha também. Assim o dia amanhece para a grande ocasião, e Jiraiya está com corpo e alma preparados para o duelo. Ao chegar no local marcado, Shin pede para Shin controlar qualquer feitiço que saia da área da luta, e a Elfa garante que os dois podem lutar sem se preocupar. Nesse meio tempo, Tiera e o Zohi cintilante desejam boa sorte ao Shin. Do outro lado, Wolfgang agradece ao primeiro Rei Celestial pelos ensinamentos, deixando claro que ele pode confiar o reino e seu povo a ele. Kuori promete que vai se tornar uma guerreira digna da linhagem do primeiro rei. Dito isso, Jiraiya e Shin partem para a luta, enquanto Rajin Doki e Van Ku observam que fazia muito tempo que não viam seu rei sorrir desse jeito. Já Wolfgang toca o ombro da filha e pede que ela testemunhe o primeiro rei realizando seu desejo. Então, na arena do duelo, os dois combatentes decretam o início do embate, e o primeiro impacto pôde ser visto de longe pelos acompanhantes que ficaram afastados. Jiraiya comentava o quanto os golpes do oponente continuavam
pesados como sempre, e Shin acha graça do adversário fazer esse comentário enquanto recebe eles como se não fossem nada. No decorrer da luta, os dois sentem uma nostalgia dos velhos tempos em que partilharam de uma jornada, enquanto Wolfgang fica impressionado com a força do rei, porque não sabia que ele era capaz de fazer isso. Shin observa que o aquecimento já deve estar acabando, e Chihiro acha loucura que isso tudo que tá rolando lá embaixo nem seja luta de verdade. Aliás, ela pergunta se a mestra é tão forte como aqueles dois, e ela conta que teria muita dificuldade em vencer Jiraiya. Atenta aos detalhes, Wolfgang quer guardar esse momento na cabeça para sempre. Voltando à luta, diante do estrago inicial, Jiraiya lamenta que as técnicas que desenvolveu para lutar contra Shin são inúteis, mas o oponente tem certeza que o Rei Celestial tem alguma carta na manga. Dito e feito, o rei se transforma em um lobo gigante, e diz pro Shin que sabe como ele se sente. Na conversa de ontem à noite, o garoto garantiu que vai lutar com tudo, mas que não ia usar os títulos que adquiriu ao derrotar o chefão final, porque são muito apelões. Ao escutar aquilo, Jiraiya refletiu que faria a mesma coisa se fosse o contrário, mas ainda assim, ele adoraria lutar contra Shin com sua força total, afinal essa é a única oportunidade que ele vai ter no pouco de vida que resta pra ele, e o lobo não quer desperdiçar essa chance. Sendo assim, Jiraiya parte com tudo pra cima do adversário, que revida com uma magia. O Rei Celestial desvia com uma velocidade inacreditável, surgindo nas costas do Shin e atacando ele com suas garras. Por pouco, o humano não é dilacerado perante o golpe, mas consegue se afastar da fera por um instante. Logo Jiraiya anuncia sua técnica definitiva, a excelência lendária, uma massa gigante de energia que arrasta Shin com sua espada junto por quilômetros no meio da floresta. Mesmo com a distância, o lobo alcança o oponente num piscar de olhos e volta a atacar, dessa vez com a palma das 8 flores e as fontes voadoras gêmeas. Se defendendo como pode, Shin reflete que Jiraiya está encadeando diferentes habilidades e nem imagina quanto tempo ele levou para desenvolver todas essas técnicas com essa perfeição. Então, ao desviar do último golpe, Shin confessa para si mesmo que não estava lutando com força total, por isso ele pede desculpas pro amigo internamente e começa a liberar todo o seu poder. Jiraiya grita que esse é o espírito, e em seguida os dois lançam habilidades ao mesmo tempo, que explodem uma na outra num impacto absurdo, deixando Kaori cada vez mais aflita. No campo de batalha, Jiraiya insiste na habilidade e acaba quebrando a espada do oponente, deixando ele vulnerável para um golpe. Porém, quando ia acertar Shin, o lobo sofre com alguma reação inesperada que faz ele cuspir sangue. Ao voltar para sua forma humana, ele observa que esse é o seu fim, enquanto Shin fica impressionado por quase ter sido acertado. Por motivos como esse, o Rei Celestial acredita que viveu bem seus 500 anos, para chegar em uma luta contra o humano celestial e ser capaz de atingir ele de alguma forma. Por fim, seu desejo acabou sendo realizado. Como recompensa por ter acertado Shin uma vez, Jiraiya pede um favor pro amigo como recompensa. Primeiro, ele garante estar feliz por ter lutado contra Shin com força máxima, mas no fundo ele acredita que tinha algo além disso. Sendo assim, Shin não diz nada, então se afasta e emana uma quantidade tão absurda de mana que nenhuma das pessoas presentes fazia ideia de que era possível existir algo dessa magnitude. Ao ver aquela anomalia energética, Jiraiya percebe que o garoto de fato é incomparável, e logo em seguida ele se despede do amigo. Dito isso, Shin faz o mesmo, ao passo que alastra sua mana ao ponto de tirar a vida de Jiraiya. Com o fim da luta, Shin retorna aos amigos carregando o corpo do primeiro rei celestial, e os subordinados do Jiraiya correm para estar ao lado do mestre. Shin pede para todos levantarem a cabeça, porque Jiraiya conseguiu acertar ele, um humano superior, o que quer dizer que ele ascendeu ao nível desses seres extraordinários. Por fim, Vanku faz questão que todos contemplem o rosto de satisfação do rei, então Kaori percebe que o governante estaria rindo da cara deles se soubesse que eles estavam chorando por sua causa. Mais tarde, sob forte chuva, o povo fera acompanha o enterro do primeiro rei celestial, aquele que unificou os povos da região e proporcionou a paz para os seus habitantes. Como uma forma de demonstrar respeito, os lobos uivam, enquanto o caixão de Jiraiya é carregado para o topo de uma montanha. Depois do enterro, Shin dá um forte abraço no Shin após ter uma estranha sensação que o amigo iria desaparecer dali para algum lugar. Por esse motivo, ela garante que faria o que tiver ao seu alcance, caso Shin precise de alguma coisa. Shin sabia que era o desejo de Jiraiya que essa luta acontecesse, mas ao mesmo tempo dói muito ver um amigo partir. Shin concorda e diz que não tem problema em ficar triste nesse momento. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!